meus amados, nós precisamos entender mais as coisas de Deus, porque senão a gente começa a murmurar diante de Deus e impede o trabalhar de Deus em nossas vidas. Por quê? Veja bem, a palavra do Senhor Jesus, ela diz: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastar no seu próprio deleito. Olha, o que é isso, pastora? É pedir coisas que a pessoa quer para gastar no pecado, para gastar naquilo que Deus não quer que a pessoa compre, que a pessoa faça. E aquilo vem para a própria condenação da gente. Então Jesus não pede muitas vezes o que nós pedimos, porque se nós pedir errado, ele não vai atender porque ele nos ama. E ele não quer ver o nosso fim. Eu quero dizer para você, com toda sinceridade, o esposo de uma sobrinha minha, ele era ainda novo de casado com ela. Mas ele tinha um desejo no coração dele de comprar uma moto daquela grande, daquela moto bonita. E sabe o que aconteceu? Era isso que ele queria. Deus deu a moto para ele. Deus permitiu. Mas sabe o que aconteceu? No outro dia, ele morreu espedaçado em um poste, nessa moto. Olha, isso não é história de carochinha, não. Isso é real. Isso é real. Eu estou contando a verdade. E que tristeza. Os filhos ficaram sem pai. Veja bem, quando nós pedirmos a Deus, nós temos que pedir que Ele faça a vontade dEle. Que Ele dê para nós o que nós precisar, mas que seja da vontade dEle, que seja para o nosso próprio bem. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a pessoa pede algo para a sua própria morte ou para a condenação, como já falei. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele faça a vontade dEle, para Ele dar algo que nós precisamos que faça o nosso bem, seja para o nosso bem. Então, meus amados, foi muito triste isso que eu estou falando para vocês, é real e triste. E também, irmãos, outro dia, eu conheci uma missionária chamada Missionária Lourdes. Não é coisa oculta, não. Ela disse: pastor, eu vou fazer uma campanha de 7 dias para Deus tirar tudo que é ruim do meu caminho, tirar as pedras de tropeço. Eu falei: faça, irmã. Só que eu não sabia quem eram as pedras de tropeço dela. E ela fez a campanha. E nessa campanha, Deus tirou muita gente do caminho dela que prejudicava ela. Mas o próprio marido dela foi tirado também. Será que nós estamos preparados para Deus permitir que o esposo saia do nosso caminho? Que Deus leve? Então, por que Deus fez isso? Deus permitiu isso porque talvez era aquilo que ela vivia sofrendo. E depois ela mesma falou para mim que era. E nem eu sabia, irmãos. Nem eu sabia. E depois ela me falou: pastor, eu entendo. É porque ele me maltratava e me judiava muito. Falei: então você se conforma com o que Deus fez. Então, meus irmãos, é desse jeito. Parece história de carochinha, não parece? Mas é verdade. Às vezes, nós pedimos para Deus tirar tudo que é ruim dos nossos caminhos, e às vezes Deus tira até os filhos que prejudicam a gente para longe da gente. E a gente precisa entender Deus. Mas para entender Deus, pastora, faz o quê? Buscar a Deus bastante, se santificar, para entender o trabalhar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas peça o que Deus quer para a sua vida e Deus vai dar só coisa que te faz bem, coisa maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Um abraço para todos.